5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade caxiense que nos acompanha presencialmente, aqueles que também nos assistem aqui pelas redes sociais, pela TV Câmara Caxias do Sul, ainda nesse recesso, mas a relevância, a urgência, a importância da lei nos traz a esta casa, mesmo que nessa 40ª sessão extraordinária, presidente. E eu creio começo meu discurso dizendo que é muito significativo ser vereador desta legislatura, porque é um momento histórico para a nossa cidade, onde nós estamos certamente aprovando um marco divisor de águas, né, para fazer um paralelo aí justamente com a Lei das Águas. Aqui eu ouvi vários colegas falando sobre a questão da exploração dos esportes náuticos, a questão do homem do campo, né, a família que está lá no campo, a preservação e, ao mesmo tempo, a possibilidade de ampliar essa utilização, essa vida útil, né, da sua propriedade. Mas a gente precisa lembrar de um ponto importante, que é o macro, a grande discussão de todo este debate. O cerne é o desenvolvimento econômico que Caxias terá com isso a partir da criação dos corredores que serão feitos na nossa cidade. Vejam o caso, né? Nós temos a saída de Caxias do Sul, divisa aí, limite, melhor dizendo, né, com a cidade de Farroupilha, tal como nós temos o limite de Caxias com Flores da Cunha, que são regiões que podem ser muito bem exploradas por outras empresas, além das que já estão. Cito aqui a questão de Farroupilha, que é um exemplo, é uma matriz industrial forte da nossa região, aos moldes do que também é Bento Gonçalves, né, que faz limite com este município, e Caxias do Sul pode, nesse sentido, criar um corredor nesta região, um corredor industrial, um setor industrial, um distrito industrial nessa região, vereador Odonei, que permitirá a manutenção dos postos de trabalho. Porque quando se diz defender o trabalhador, para defender o trabalhador tem que ter posto de trabalho antes disso. Para defender divisão de renda, distribuição de renda, para defender que as famílias tenham salários melhores, melhor dizendo, precisa existir este cargo, esta função, este posto de trabalho precisa estar criado. E qual é o empresário que vai investir numa cidade que tem entraves, que tem uma lei que está há décadas ultrapassada? Qual é o empresário que vai se dispor a colocar o capital em um local onde tem uma série de burocracias, que na verdade são burocracias muitas vezes, que estão atrasando o desenvolvimento da cidade? O capital não tem ideologia, o capital não tem língua e não tem nacionalidade. O capital vai onde é respeitado. Então, se Caxias do Sul dá este passo, né, e aqui aproveito para parabenizar na pessoa do presidente do SAMAI, vereador João Ueze, e todos aqueles que construíram esta lei, se nós damos um passo em direção a este progresso, preservando, evidentemente, mas permitindo o desenvolvimento, então, de fato, nós vamos atrair capital para a nossa cidade. Basta pegar o levantamento do PIB de Caxias do Sul. Nós temos um PIB bilionário. Somente Fazenda Souza, o PIB passa de 1 bilhão. Fazenda Souza, pelo seu PIB, poderia ser um dos municípios com o maior PIB do Brasil. É uma Suíça de Caxias do Sul, né, da Serra Gaúcha. Agora, em termos de PIB. Agora, nós temos outras cidades onde o desenvolvimento econômico é anão, é nanico, e por isso não se justifica muitas vezes. Então, Caxias do Sul está tendo a oportunidade histórica de ampliar o crescimento do seu PIB. Nos últimos 4 ou 5 anos, Caxias do Sul tem crescido proporcionalmente 1 bilhão a cada ano do seu PIB. 1 bilhão a cada ano o nosso crescimento. Se eu não estou enganado, a projeção para este ano agora é de 35, 37 bilhões de reais, o nosso produto interno bruto de Caxias do Sul. Então, aqui nós temos um belo exemplo de como nós podemos, sim, conscientizar e abrir a competitividade de Caxias do Sul frente a outras cidades. Vejamos, Bento Gonçalves é um modelo. Começou no setor de movelaria, hoje explora a questão do turismo, a questão do enoturismo, do ecoturismo e tantas outras frentes, tantas outras matrizes econômicas que permitem que a cidade hoje esteja liderando o processo depois de Caxias do Sul. E nós não podemos ficar aquém. Nós não podemos perder empresas, filiais de empresas, como o caso de empresas que estão lá em São Mateus, no Espírito Santo, outras empresas que estão no outro lado do mundo. E pasmem os senhores e senhoras que estão aqui. Empresas que já escolheram o Paraguai como seu país destino, porque o Brasil não está encontrando incentivo econômico, incentivo no aspecto de impostos e taxas. Então, para encaminhar a minha fala, nós estamos num momento histórico da nossa cidade, devemos nos honrar e nos orgulhar disso. O projeto foi debatido, há mais de décadas está sendo debatido esse projeto. Quem quis teve a oportunidade de ir em todas as regiões da cidade que serão diretamente afetadas por essa transformação legislativa que acontecerá aqui nesta casa, e oportunizado foi a comunidade também para que participasse, por meio dos vereadores, por meio das suas manifestações pontuais, como foi o caso aqui, o vereador Odonei mencionou, o caso de um produtor rural que está aqui, que também contribuiu com esta lei, e tantas outras pessoas. Um projeto que foi feito a muitas mãos. Alguém talvez pode dizer, mas não é o ideal. Talvez não seja o ideal, mas enquanto nós esperamos o ideal, nós vamos trabalhar com aquilo que é palpável, aquilo que é real e aquilo que é tangível, preservando o posto de trabalho para que o trabalhador, de fato,
possa, lá no final do mês, usufruir do seu salário e de uma Caxias desenvolvida para o futuro. E para encaminhar, eu lembro aos colegas, esta região está o aeroporto de Vila Oliva. Então, se nós queremos que o aeroporto de Vila Oliva, que antes de ser da Serra Gaúcha, é de Caxias do Sul, se nós queremos que este aeroporto funcione, seja um corredor que venha ligar outras regiões do nosso estado, assim como o Porto Futuro de Arroio de Sal, precisa acreditar e ter coragem para decidir e votar. Por isso, meu voto é sim. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Caleb.